Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês nesse projeto tão lindo, Amigos do Perdão. Quando nós olhamos para trás no Ministério Infantil Crianças Diante do Trono, a gente percebe que os nossos primeiros 6 projetos foram tão abençoados pelo Senhor. Cada ano um novo projeto totalmente inédito, com muitos testemunhos lindos. Aonde eu vou, eu encontro gente contando: olha, meu filho, meu neto, meu sobrinho, minha casa tem sido impactada através das canções, dos DVDs. E esse ano a gente resolveu fazer então uma coisa diferente, olhar para trás, escolher algumas canções. Criamos uma história para os nossos personagens viverem, um conflito, uma situação dentro deles mesmos, da convivência deles mesmos, nem tanto com a minha presença, usando então essas canções dos projetos antigos em que a gente pôde recriar, fazer algo novo com os princípios, com as canções, com a mensagem que nos anos anteriores a gente já tinha trazido. E eu acho que ficou sensacional. Tenho certeza que você também se divertiu e curtiu muito o Amigos do Perdão. Eu tenho certeza que a gente vai também fazer outros projetos nessa linha, trazendo mais e mais a mensagem de Deus de uma maneira criativa, recriando através das canções que nós já gravamos no passado. E falando de olhar para trás, eu posso realmente agradecer ao Senhor por tantos frutos desse ministério Crianças Diante do Trono. Quando eu olho para as criancinhas que participaram comigo do primeiro, hoje já são jovens, homens e mulheres, tem gente casada, eu fico assim tão feliz de ter podido semear na vida deles ainda pequenos e acompanhar o crescimento deles e ver hoje gente que ama a Deus, gente que serve a Deus, gente que está começando a vida adulta cheio da palavra de Deus nos seus corações. E eu queria que você conferisse, vamos olhar para trás junto comigo, vamos conferir lá atrás uma menina que marcou a história do Crianças Diante do Trono, cantando uma música que até fora do Brasil tem sido impactante e que hoje é uma mulher tão linda e ela faz parte do backing vocal do Diante do Trono dos adultos. Vamos olhar para trás e vamos relembrar? É a história da Amanda. Eu comecei a cantar, eu tinha 7 anos. Era mais uma brincadeira, uma diversão, mas quando eu fiz 13 anos, saindo da infância, entrando para a adolescência, eu já participava de um coral, tinha bastante tempo. Foi quando a própria Ana me convidou. Eu fiquei louca, na hora eu aceitei mesmo, fui fazer, aqueles dias foram maravilhosos. Apesar de nunca ter entrado num estúdio, foi bem fácil para mim, eu consegui, criança é sempre mais afinada, foi bem mais fácil. Mas o mais interessante é a letra da música que eu cantei falava mesmo sobre Jesus, sobre o que ele deixou para nós. E a gente, criança, a gente acha que não tem entendimento, mas tem entendimento. E às vezes o povo fala que sempre o pior é para as crianças. Não, a gente tem que dar o nosso melhor. É porque na nossa infância o nosso caráter é formado. Então eu acho que aquilo tudo que eu aprendi hoje está dentro de mim, hoje eu sou, porque me ensinaram quando eu era criança. Aquelas músicas, tudo que eu cantei, tá gravado dentro da minha memória. Talvez eu até saiba cantar, de tanto que ficou encucado em mim. E ensinar, ver as crianças cantando, ver as pessoas falando que crianças em outros países aprenderam, é uma coisa muito gratificante. A gente sabe que o futuro delas vão ser totalmente diferentes porque elas ouviram, porque elas aprenderam daquilo que a gente teve a oportunidade de cantar. E muito mais mudou a minha vida, né? Mudou tudo o percurso da minha vida a partir daquela data que as coisas começaram a ser introduzidas em mim, a vida de Jesus. Você sente vontade de ser como Jesus, descobrir cada vez mais, e a partir daquele tempo eu fui começando a levar as coisas mais a sério. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu decidi totalmente fazer o CTMDT, queria viver para cantar, queria viver para Jesus. Aí teve os testes ensinava a gente aprendia, passei no teste para contralto, para fazer o CTMDT. E fiz, foi maravilhoso, foi bem mais difícil, mas foi maravilhoso. Aí eu já estava decidida mesmo, lá eu já conheci o Vinícius, a gente se casou e pouco depois da gente ter se casado, Diante do Trono me chamou. Aí eu fiquei mais doida ainda, foi tão maravilhoso, tudo muito divertido, todo mundo deixa a gente bem à vontade.
Então, assim, tem sido maravilhoso e tudo eu agradeço a Deus porque há muito tempo Ele me chamou, Ele me escolheu, colocou pessoas na minha vida para me fortalecerem, para eu não desistir nunca, porque a gente sabe que não é fácil a vida com Jesus, mas colocou pessoas na minha vida para que pudesse me ensinar, para que pudesse me fazer entender que Jesus é tudo na minha vida. E hoje eu vejo isso também no Diante do Trono. Pessoas ali me ensinam a viver, pessoas me ensinam a ser como Jesus. E tudo pela graça, porque jamais eu mereceria isso. Jesus é tudo para mim e Ele fez eu participar de tudo isso porque Ele é gracioso. E é bom demais. Ai, que legal, é muito bom poder olhar para trás e ver Deus usando a vida da Amanda, de tantos que participaram dos nossos projetos no passado. E agora, que tal a gente olhar para os extras dos nossos DVDs anteriores? Vamos conferir alguns dos melhores momentos dos extras que nós já produzimos no passado nos DVDs Criança Diante do Trono. Se você é uma pessoa tão curiosa quanto a Nena, mas como é que eu entrei aí? vai querer saber como esse filme foi feito, não é? Então eu vou te dar uma mãozinha. Vamos começar pelo começo. Há muito tempo atrás. Tudo começou com a Ana Paula criando as músicas que fazem parte do CD e também desse filme. Depois de criadas as músicas, a Ana se reuniu com os produtores e o diretor do filme para contar que dessa vez ela pensou num conjunto de músicas que formam uma história. A história de uma menina que descobre quem é Jesus. No teu entender, o protagonista dessa série de 10 músicas é uma criança que quer saber quem é Jesus. Então, todos começaram a pensar como essa história poderia ser contada. Uma das coisas que a gente tinha pensado ontem era, por exemplo, não fazer a brinquedoteca e estar como se a gente estivesse na praça da escola. Conversa vai, conversa vem. Uma sugestão daqui, outra sugestão dali. E olha só que ideia maneira! Uma coisa que a gente pode fazer é justamente usar o ambiente do site para introduzir a história. Como a gente sempre introduzia a narração da Clara vindo na casinha, entrando na brinquedoteca, agora ao invés da gente entrar na brinquedoteca, a gente pode até, assim, entrar no campus, no site da internet. Quem sabe é uma criança na internet. Pronto! Essa foi uma solução que agradou a todos. Tudo aconteceria dentro do site do Crianças Diante do Trono. Agora era só chamar o roteirista para pensar como contar essa história para vocês. Roteirista é um profissional que cria uma história para ser contada. O roteiro é um ponto de partida, um guia para o trabalho de todos os outros profissionais da equipe que vão fazer o filme. Nesse nosso caso, o roteirista recebe a colaboração de uma pessoa especializada em criar as falas da Ana Paula, da Nena e as nossas falas também. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Só depois que o roteiro ficou pronto é que uma nova etapa do trabalho começou. A gravação das músicas e das falas do CD. Pode tudo, mas eu tenho medo de altura. É no estúdio de som que as gravações acontecem. São muitos dias trancados numa sala, sem ver o sol ou a lua, gravando cada fala, cada música, cada personagem. Jesus é fantástico, não é, pessoal? Num trabalho pesado. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Mas também muito divertido. Muito bom, muito bom. Essa é ótima. A Bia passando batom antes de gravar. Antes de gravar. Eu vim entender, talvez ele possa mesmo. Você sabia
que as nossas vozes são feitas por adultos com almas de crianças? Pão de queijo, depois bala. Eu sou um intelectual. Enquanto o CD era gravado, o diretor do filme preparava o trabalho com todos os membros da equipe de filmagem. O diretor é o responsável por dar vida ao roteiro, transformando a história que está escrita em imagens e sons. Ele visualiza como a história será contada e passa essas ideias para os outros profissionais que vão trabalhar com ele na realização do filme. Nesse espaço de tempo, muitas reuniões acontecem para definir cada detalhe do filme. É nessa etapa que é feito o storyboard, que é o filme desenhado, como se fosse uma história em quadrinhos. Jesus me amou até o fim. É nesse período também que se decide como serão os cenários, que são os espaços onde acontecerão a história, como a Casa da Árvore, por exemplo. Que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. E se decide também como serão as roupas que os personagens vão usar no filme. A maldição, a missão cumpriu, ele cumpriu. Enquanto isso, os produtores estão atentos a todos os detalhes, fazendo um planejamento importante para garantir que durante a gravação tudo dê certo e o filme saia como foi imaginado. Só depois disso, e com a aprovação da Ana Paula e do produtor executivo, é que começamos a etapa da gravação. O produtor executivo é o responsável por contratar toda a equipe e fazer com que tudo aconteça para que o CD e o filme fiquem dentro do que Ana Paula e o Ministério de Louvor Diante do Trono estão imaginando. Jesus. Finalmente, depois de tantos preparativos, as ideias saem do papel e começam a criar forma. É a hora de começar as gravações. Ação! Desenha sua mão e começa, vai! Foram quase 30 dias de uma rotina que começava com a Ana e a Nena no camarim. Eu abro meu coração para ti. Enquanto o diretor de fotografia afinava a luz. Diretor de fotografia é o responsável por iluminar cada cena do filme e ajudar o diretor a criar enquadramentos que o ajudem a contar a história da maneira mais bonita possível. Jesus. Depois de tudo pronto, o diretor ensaiava e gravava. Foram muitos ação e corta durante todo esse tempo. Cortou. Ok, muito bom. Essa etapa do trabalho é como se fosse uma fábrica de quebra-cabeças, onde as pecinhas são feitas desencontradas umas das outras. Por isso, o período de gravação é um período de exercício da imaginação. Cada pedacinho do filme é gravado de forma desordenada e o diretor, junto com todos os outros membros da equipe, precisa imaginar se esse pedacinho do filme vai se encaixar com os outros.
E se o conjunto disso tudo vai ficar bom? A Ana sozinha aqui tá caminhando na hora que eu der ação, tá bom? Tá caminhando com os bonecos. Nesse filme em especial, a atenção e o cuidado de todos foram redobrados, porque a maioria dos cenários não era de verdade. Eles foram feitos no computador e depois colocados durante a montagem do filme. Assim, todo mundo precisava imaginar que no lugar daquela parede verde tinha uma árvore ou uma estradinha. No final, graças ao planejamento que foi feito antes, tudo deu certo e o período de filmagem correu como havia sido planejado. Cortou. Acabou! E isso só foi possível porque o tempo todo estávamos orando e ainda contamos com as intercessoras todo o tempo. Quem pecar vai morrer, mas Deus não iria deixar. Agora começa a etapa final, a etapa da montagem do filme. É nessa etapa que o quebra-cabeça começa a ser montado. Imagem por imagem, cena por cena, o filme vai tomando forma. Porque Deus amou o mundo perdido, Ele mandou... Enquanto isso, na estação de computação gráfica, um especialista cria os cenários, aqueles que a gente ficava imaginando durante as gravações, e principalmente dá vida para nós, os bonecos, as estrelas desse filme. Deus nos amou quando éramos inimigos. Então, consegui ser um bom professor e explicar direitinho como foi feito esse filme? Olhe pro diretor! Olhe pro diretor! Olhe pro diretor! Olhe pro diretor! Calma aí, pessoal. Eu só queria dar uma pequena contribuição. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu construo as músicas, como eu componho. Vocês já sabem que foi durante o resguardo em que eu estava cuidando do meu pequenino Isaac que essas canções nasceram, os diálogos, as ideias para esse projeto. Mas foi nesse caderninho aqui, que eu comprei inclusive numa viagem missionária. Eu estava viajando com o Diante do Trono para o outro lado do mundo, lá para o Japão, e nós paramos no aeroporto e eu achei esse caderninho, achei tão lindo, eu falei, vou usar esse caderninho para as minhas composições, algo muito especial para mim. E foi aqui então que eu comecei a fazer as anotações sobre o texto bíblico e cada parte, cada seção da história da Arca de Noé que se tornaria uma canção. E aqui eu fui anotando, colocando também as ideias sobre os diálogos. Aqui está escrito, por exemplo, o momento em que eu tive a ideia da Tuga, a nossa tartaruga, que a gente já tinha pensado em ser um novo personagem, a gente estava só aguardando o projeto certo para ela aparecer. Foi aqui que eu pensei que a Tuga encaixaria bem, porque a Arca de Noé fala de bichos, fala de animais, é assim tão divertido imaginar todos aqueles bichos indo pela ordem de Deus para se encontrar com Noé e a Arca, e a tartaruga então coube muito bem nessa história. E aqui eu pensei na Tuga sendo essa personagem que introduziria a história da Arca para os outros bonecos, para os outros brinquedos, falando de o seu ancestral, falando do seu taravô. Dê uma olhada no que eu herdei do meu taravô. Que para mim é um dos momentos mais divertidos da nossa historinha. E aqui então eu fui rabiscando e construindo e rabiscando e cortando, não, isso sim, tendo muitas ideias que depois foram, é claro, passadas a limpo e enviadas para toda a nossa equipe. O João e a Helena que fizeram os diálogos, refinaram os diálogos e todo mundo que nos ajudou para construir esse projeto, um projeto muito divertido, muito legal.
E esse gravadorzinho aqui esteve também comigo todo o tempo. Eu estava, às vezes, almoçando, às vezes amamentando meu filho, às vezes tomando banho, vivendo o meu dia normalmente, e vinha uma ideia, o gravadorzinho estava bem na mão para poder gravar, não me esquecer e depois construir toda aquela história maravilhosa, cantada, que é o nosso CD Arca de Noé. Rodou CD. De criança hoje. Ação! Vamos brincar. Vem! Vai no trenzinho aí. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa nossa ideia de olhar para trás, de fazer algo novo, recriando em cima das mensagens que nós trouxemos em anos anteriores, edições anteriores. Amigos do Perdão, eu gostei demais e espero que a gente também possa fazer outros projetos em cima de coisas que Deus já nos deu no passado.